Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Gustavo aqui, sou de Barretos, interior de São Paulo, e venho mais uma vez com vocês acompanhar os programas esportivos, as atualizações e principalmente as opiniões sobre o clássico de domingo, São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras saiu vencedor e está na final do Paulista 2026. Novamente, como todos os jogos contra o Palmeiras, a arbitragem é o protagonista. A gente não estava jogando nada, mas enfim, vou deixar o vídeo aí para vocês. E no final, a opinião do presidente do Paulistão, tá? Uma opinião bem polêmica. E eu deixo para vocês dar opinião nos comentários. Eu vou me abster para manter o controle. Fechou? Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve e bora pro vídeo. Palmeiras não tem mais rival. Vamos começar pela reclamação São Paulina, o pênalti que não foi marcado do Gustavo Gomes. Aí é aquela história, a Daiane está numa posição muito privilegiada dentro da área, tem uma visão completamente aberta para avaliar o lance. E ela avaliou que ele estava recolhendo os braços nesse movimento de que não quer fazer a penalidade. E o São Paulo contesta veementemente. Por quê? Porque quem acompanha o Campeonato Brasileiro, principalmente, sabe que esse tipo de pênalti é marcado toda hora. Aqui no Brasil, pelo menos. Mas ela não marcou, alegando, porque o braço dele tá aqui, né? Mas ela alegou que ele estaria recolhendo o braço. E aí eu quero a opinião de vocês. Cicinho, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Marcaria. Marcaria sim, porque desviou a trajetória da bola, levou vantagem no lance, então assim, eu daria pé. Eu queria ver esse lance não em câmera lenta, porque só mostra em câmera lenta, né? Ronaldão, qual a sua opinião? É o que você falou, todo mundo tem dado esse tipo de lance. Aí que tá, e por que não deu? Por que não foi checar? E ela apitou bem o jogo, ela deixou o jogo aqui, ali, deu cartão para todo mundo, gostei da arbitragem dela, mas esse foi o lance crucial da partida, onde o VAR poderia acionar também, fazer ela rever novamente. Mas só uma pergunta, se ela fosse até a cabine do VAR, com a convicção que ela teve, ela disse, até em alguma transmissão alguém falou, eu vi, ela chamou para ela, exatamente como ela fez naquele lance do Bragantino, o lance que ela não deu a penalidade para o Bragantino no jogo contra o São Paulo. Se ela fosse ao vídeo, na minha opinião, ela ia continuar com a mesma opinião, porque ela viu. Eu também acho, mas evitaria os comentários, né? Talvez não. Acho que ela Talvez mudaria não. de ideia. Sabe por que ela mudaria? Por quê, Porque se nós analisarmos o lance, o Gustavo Gomes, ele puxa o braço depois que a bola toca. Pode ver o movimento do braço dele. Ele Tá com a bola que ele não câmera está lenta, né, esse recolhendo. movimento. Ele não está Vamos ver recolhendo. vamos ver se a gente tem uma câmera ele vai normal. recolher, a hora que a bola pega, que ele Ixi, recolhe. essa câmera ali. Essa câmera não dá, mas olha aí, ó. Ele vai recolher a hora que a bola toca. Olha, ele não tá recolhendo o Lucas braço. chuta a bola no braço do Gomes. Olha lá, ele não tá recolhendo. A hora que a bola toca, que ele recolhe. Então, assim, talvez ela mudaria. Acredito eu. O Edu falou que ele chutou. Não foi pênalti. Você não marcaria esse pênalti ou marcaria, Edu? Não marcaria, não. Não marcaria realmente, Vai passar não. vergonha de novo? Não, vergonha sim. Vergonha é que o Poxa, pênalti que ela deu. chutou a bola no braço do... E eu discordo do meu amigo Ronaldo, meu irmão. Eu achei que ela não apitou bem. Ela não apitou bem. Muitas faltas ela deixou jogar, que era pro Palmeiras marcar, e ela deixava jogar. E pro São Paulo era o contrário. Então, eu acho que acertou. Ela acertou nesse lance, ela não marcar pênalti. Porque tá muito perto, o Lucas chutou, tá muito perto. Não tem como o cara tirar o braço, vai cortar o braço. A culpa é do Lucas. Agora, Chutou a bola na de bola ontem dele. para hoje, eu ouvi muita gente até se manifestando. Eu aposto que no segundo pênalti que ela deu mesmo para o São Paulo, ela quis compensar, enfim. E agora eu quero que vocês avaliem esse segundo lance. Esse sim, ela marcou a penalidade, o Caleri converteu. E eu quero saber se esse lance aí do Marlon Freitas com o Bobadilla, se vocês marcariam esse pênalti. Começa com você, Ronaldão. Pênalti. Muita gente tá falando, a bola que pegou na mão foi. Esse, pra mim, foi mais pênalti esse também. Os dois foram. Mas esse foi porque o jogador, olha lá, a bola já tá lá na frente e ele tá com o cotovelo aqui pra escorar o cara dentro da área. Porque se fosse fora da área, era falta. Então, como é dentro da área, pra mim, pênalti também. Cicinho. Esse eu não daria, porque eu não achei pênalti, porque é normal do jogador ele procurar o adversário, porque se olhar, ele está olhando para a bola. Então ele tem que sentir o adversário. E o Bobadilla, por ser menor, é normal o braço ir em algum lugar do corpo dele. Então eu não daria. E só para falar da lei da compensação, você nunca vai compensar um erro com o outro. Porque você prejudicou o São Paulo no primeiro lance. E agora prejudicou o Palmeiras no segundo lance. Então não há uma compensação. E tem um detalhe, quando... Engraçado, eu acho que ele faz um gesto de cotovelada, ou braço elevado,
Quando ele percebe a presença do Bobadilla, a sensação que eu tenho é que ele tenta tirar. E aí eu não vejo esse impacto. Mas eu também entendo que esse gesto dele leva a arbitragem a marcar algo assim. Então é um lance bem complicado, Edu Dracena. Não, bem complicado, porque o atleta ele é mais alto do que o Bobadilla. Quando você vai proteger realmente, às vezes você acaba pegando e subir um pouco realmente o braço. Agora, é interpretativo. É difícil a gente falar alguma coisa assim. Eu fico realmente na dúvida, Renato. Se fosse fora da área, você daria falta? Mas muitas faltas Não, a ela não pergunta é deu. essa, então. Mas ela não deu muitas faltas. Provavelmente ela deixou daria. tocar. Se fosse fora da área, provavelmente daria. Então, E é isso que eu falta tem fico- que ser falta em nós- qualquer lugar. Na área, fora da área ou dentro da área. Nós É estamos isso que eu falando de um basei. futebol, de um esporte, gente, que tem contato. Se o zagueiro não puder sentir o atacante colocando a mão, aí fica difícil. Então aí é a questão o quê? É um movimento normal. É isso que nós precisamos analisar, que os árbitros precisam olhar mais isso. É o quê? É um movimento natural. Nós não estamos falando de um movimento fora daquilo que nós estamos acostumados. Então, o Marlon Freitas, ele está olhando para a bola, gente. É um movimento natural, você sentir o jogador e às vezes pega. Como que vai tocar no umbigo do Cicinho, se o Cicinho tem 1 metro e um biscoito e o cara tem 2 metros de altura? Então é difícil. E outra coisa, a bola tá mais pro Marlon Freitas do que para o Bobadilla, né? Por que ele faria algo tão grotesco E assim? nem pegou assim na cara. Enfim, esse é um lance bem Perderam legal o para tempo da discutir. bola. Perderam o tempo da bola os dois. A bola é tão ruim que ela desce e eles perderam o tempo da bola. Você acha que se tivesse dado o pênalti, o jogo seria diferente ou não? Ah, é difícil a gente afirmar um... Não, tô falando acha, né? É, mas é muito complicado. Porque, aliás, se ela marcasse o pênalti, que foi pênalti, eu não entendo porque ela não marcou. Aí o jogo, com certeza, teria uma outra dinâmica, né? O São Paulo poderia empatar marcando o pênalti naquele momento, mas o jogo teria uma outra dinâmica. É difícil a gente saber para que lado seguir. Mas a verdade é que o Palmeiras, na maior parte do tempo, foi melhor que o São Paulo. Vou para você, Souza, a pergunta. Se a árbitra que viu que não foi pênalti, parabéns, hein? Você viu que não foi pênalti. Aí você me conta, o São Paulo poderia estar hoje disputando a final com o Novo Horizontino? Olha, pela dinâmica do segundo tempo, que foi diferente. Poderia. Foi 2 tempos distintos, né? Até confesso que o Palmeiras, em determinado tempo, foi melhor que o São Paulo. Tudo bem, mas 90 minutos é que manda o jogo, não é o mas primeiro tempo. Mas é um gol no início do segundo tempo, né? Empataria o jogo e aí a pressão passaria de lado. São Paulo poderia se organizar melhor. Cara, já que tinha absurdo ele dar um modificado. pênalti desse jeito. Agora é um absurdo. É um velho. absurdo. Para mim, o absurdo maior era ter compensado o jogo quando estava 2-0. Para mim, esse é o absurdo maior. Foi a assinatura do erro dela. Para você, Luiz Fabiani, se dá esse pênalti, o São Paulo poderia, pelo clube grande que é, 3 mundiais, 6 brasileiros, 3 Libertadores. O São Paulo ganhou Milan, Liverpool e Barcelona só. 3. O que você pensa, Luiz Fabiani? Certamente seria um jogo diferente, craque Neto. Claro que a gente pode discutir as variáveis aqui. O Carlos Miguel poderia defender, o Caleri poderia... Então, vou fazer a pergunta diferente. Você como jogador, nós como jogador, se você tá lá, você tá perdendo um jogo de 1-0, você tá tomando um sufoco, aí sai um pênalti pra você. Você respira e faz o gol. O que você faz? É outro jogo. É outro jogo. Ganha confiança. É outro jogo. Você consegue Quando o marcar goleiro mais pega alto. um pênalti, quando tá 0-0 ou 1-0 para o adversário, o que se transforma 99% das vezes? Outro jogo. Isso é verdade, Luiz Fabiani. Vocês falam com propriedade porque vocês estiveram dentro do campo. Eu sempre tive na A gente arquibancada. desfilou. Exatamente. Eu desfilei, o Souza desfilou mais que eu e o Veloso desfilou também. Eu sempre tive na arquibancada e nessa circunstância, o ânimo do estádio, ele baixa também. E isso dá mais confiança ainda para a equipe visitante tentar se impor para cima de um Palmeiras que vinha muito bem no primeiro tempo, mas poderia colocar tudo a perder nesse pênalti do Gomes. Eu de janeiro agora, eu completei 60 anos. O Crespo, não sei que... Eu não sei a cigana da Praça da Sé falou pra ele assim, tira o Danielzinho, tira o Pablo Maia e coloca o Luan que tá 200 anos sem jogar. Eu completei 60 anos em janeiro. Contra o Palmeiras no jogo decisivo. O Luan tá mais gordo que eu. Você não tá gordo. Você não tá... Você tá magrinho, tá Jogador. Ó, pelo amor de Deus, o Rafa, precisa ser bom treinador. Você dizer, olha, você tá sem ritmo de jogo, você tá muitos anos sem jogar, eu vou colocar um jogador que tá jogando. Essa foi com Pablo Maia e Danielzinho. Ele escolhe o Luan. É isso que ele tem que explicar na coletiva, Nilo? Claro, como que vai colocar um jogador que tá 3 anos sem jogar? Xará, o Sidney na posição. O Sidney na posição. Uma decisão de campeonato, cara. Vale a final. Sidney hoje. Vale a final do campeonato.
O São Paulo sempre ganhou do Palmeiras. E essa Daiane não apita mais jogo do São Paulo. Não apita mais, porque não deu aquele pênalti em cima do Gomes, pênalti claríssimo. É culpa da federação porque escalou ela. É outra coisa. Agora, colocar o Luan o Crespo perdeu hoje o jogo. Culpa do Crespo, Miriam. Ele entrou covarde no jogo, meu. Como que você vai entrar com o Luan? Vai entrar recuado? Você tem que ir pra cima do adversário. Pô, como é que faz, Ou seja, o São Paulo é eliminado... Por culpa do treinador. Ele nem esperou molhar o bico. Não, pelo O jogador amor de Deus. tá... Pô, Rafa, decisão de campeonato, eu vou colocar um jogador meia boca, acima do peso, sem ritmo em jogo, para começo de conversa. Abro mão do Pablo Maia e do Danielzinho, que estão jogando constantemente. Percentual E resolvendo. Percentual de gordura 20. O Vanilton tá aí. O Vanilton vai O professor Vanilton tá lá. E outra coisa. O Xará que me falou, a gente estava vendo os melhores lances agora. O Carlos Miguel não fez uma defesa. Eu quero perguntar pro torcedor do São Paulino, alguém viu o Luciano por aí, o Lucas? O Lucas falou que não joga em gramado sintético, é verdade. Pô, jogou. É verdade, ele entrou em campo. O gramado sintético ele sentiu. Quer dizer, quando os principais jogadores não rendem numa decisão, o time fica prejudicado. Se o goleiro adversário não fez uma defesa. Uma defesa. Como é que a gente quer ir na final do Campeonato Paulista? Aí não dá. Aí você falou do Corinthians, olha aí o jogador, como é que tá? Olha o jogador. Rapaz do céu! Eu vou tomar aqui, ó. Eu vou tomar. Primeira vez que eu vejo jogador levantar assim, hein? Mas, jogador, razão, Xará. a gente tá vendo aqui Você os tem melhores razão, Xará. momentos. Você tem razão, Xará. Põe na tela. O São Paulo não teve atitude pra ganhar o jogo. Você tem razão, Xará. Como que você vai escalar um jogador que está há muitos anos sem jogar? O Luan é gente boa. Claro. Não tem nada nós estamos avaliando o jogador profissional. É escolha, né? Não dá, São Pa- meu, não Sidney, dá. o time tá Porra, embalado. para, O meu. time tá embalado. O São Paulo vinha embalado. O que a gente falava todo jogo? A gente quer ouvir, inclusive o Crespo na coletiva, né? A gente vai até 11h30 hoje, tá? A gente quer ouvir a explicação do Crespo, mas ele já foi poupado, como disse a Marina no outro jogo. E é decisão. É decisão. Se tava no banco, tinha uma condição mínima para jogar. Aí ele opta, então, por essas alterações no meio-campo, Sidney. Eu sou assim, ó. O jogador tá apto, tá no banco de reserva, é porque o cara dá pra jogar. Achei que você fosse levantar pra mostrar que você também, Entendeu? como Não, volante. aí, eu também Você não como sei se eu volante meto- tá eu mais acho que com fino. 49 anos, acho que... O jogador tá fininho. É a posição do Luan. Percentual de gordura. Posição do Luan. Posição do Luan. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, acho que se o jogador estiver no banco de reserva, tá apto pra jogar. Se tá apto pra jogar, seja 10, 15 minutos, então começa com o cara logo que o risco é menor. Se ele tivesse sentindo alguma coisa. Se lesionar, você tem possibilidade de trocar. Bom, galera, agora bora ver o pronunciamento do presidente da Federação do Paulistão, tá? Deixa a opinião com vocês. Você achou da arbitragem de ontem? A federação vai tomar alguma atitude, se posicionar de alguma forma? Eu tenho a minha opinião sobre a arbitragem de ontem. Primeiro, a gente precisa ressaltar como tem sido nos últimos anos polêmicos os Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Né? Nós tivemos em Copa do Brasil, tivemos vários momentos paulista, brasileiro. Então, tem sido, eu acho que a gente precisa rezar um pouco mais do Palmeiras e São Paulo para que eles passem, independente da competição, mais ileso de polêmicas. Eu, ao longo dos anos da minha vida no futebol, eu vejo muito, eu escuto muito sobre todos os assuntos. A arbitragem é um que eu cuido com mais carinho. E para mim, quando tem pessoas que acham que a arbitragem acertou e tem pessoas que acham que a arbitragem errou, eu paro do princípio e eu afirmo a vocês que a arbitragem acertou. Eu não caminho junto com aqueles que a imagem é clara. A imagem é clara sobre o lance. E aí eu sigo a imagem. Quando o VAR participa ou não participa num lance interpretativo, e tem pessoas que sim, tem pessoas que não, eu apoio a decisão da arbitragem no campo. Bom, é isso, galera. Para você ver como que é importante ter poder nos bastidores. O Palmeiras, todo mundo fala, reclama do Abel, né? Que ele é chato, que ele não sei o quê, que o time do Palmeiras é chato, todo mundo grita, todo mundo chora. E é o que funciona. É o que funciona.
Você viu na hora do pênalti alguém gritando? Alguém esperneando? O Lucas fez assim, ó. Eu vi só o Luciano Bobadilha, eu acho. O Calheri foi falar com a juíza 1 minuto depois. Cadê aquela gana? Cadê aquela raiva? O São Paulo precisa jogar com raiva. E outra. Beleza, não teve o pênalti. A juíza foi lá e compensou com o pênalti, nada a ver. Pelo amor de Deus, gente. Quantas vezes a gente já viu o São Paulo jogar com o Palmeiras? Sempre que a gente ganhou, a gente joga de igual para igual. O Crespo vai lá e me põe um volante. Você que vê futebol há não sei quantos anos. Quantas vezes vocês viram um time que recua para jogar sair classificado? Você tá chamando o adversário para atacar você. Gente, o Palmeiras tem uma seleção. Essa é a verdade. O São Paulo não vai ganhar do Palmeiras. Essa é a verdade. Isso é muito difícil, muito difícil. Entendeu? Já é difícil, ainda não joga contra árbitro, contra VAR. Então, assim, é revoltante? É revoltante. São Paulo jogou nada, gente. Jogou nada. O pênalti podia ter mudado o jogo? Podia. Entendeu? Tava 1-0 ainda. Tanto que a gente toma o segundo gol por desatenção. O povo tava puto, desconcentrado. Mas é isso. Nem a federação não dá moral pra gente. Os caras estão cagando se usou o VAR ou não. Entendeu? A gente vira chacota, a gente vira piada. E o Palmeiras segue sendo protagonista. Porque tem força no bastidor. Porque tem um técnico que pega no pé. Porque os jogadores reclamam. Se não dá uma falta, um empurrão, eles já estão aqui na orelha do árbitro. Um empurrão, tá? Um empurrão. Tô nem falando de amarelo ou vermelho. Lucas não jogou nada. Luciano não jogou nada. Calheri não jogou nada. Entendeu? Danielzinho tava no banco. Se tá no banco, pra mim, se tá no banco, tem que jogar. Ah, machucou, mas jogou. É o melhor time. Por que você vai mexer no time que tá bom? Então a gente se revolta. Porque a gente sabe que o São Paulo joga mais que isso. A gente sabe que, historicamente, o São Paulo sempre leva vantagem do Palmeiras em mata-mata. E que a gente também tá cansado de ser chacota. Cansado de ser prejudicado. Não tem um jogo normal. Não tem um jogo normal. Entendeu? A gente é igual aquela criança que todo mundo fica zoando. Entendeu? Aquela criança do colégio que todo mundo zoa. Não tem nenhum motivo pra zoar. Mas todo mundo zoa. Aí se a criança vai lá na diretoria, a diretora zoa também. Chama os pais ainda zoam também. Então assim, esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Vamos descansar, né? O brasileiro a gente tá bem. O paulista, querendo ou não vale nada. É ruim perder clássico? Mas não vale nada. Essa é a verdade. E até o próximo vídeo. Tamo junto, DNA Tricolor. É nóis.